Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Tiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? Hoje nós retomamos o assunto de sabedoria para viver, que está baseado em Provérbios. E o título do nosso vídeo hoje é Sem açoites ou Sem açoites? Claro, aqui eu estou fazendo um trocadilho com essas duas palavras que têm o mesmo som, mas sentidos diferentes. O número 100 e a palavra sem, que significa não ter. O texto bíblico é Provérbios, capítulo 17, versículo 10, que diz: Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Todos nós somos falhos, ok? Ok. Somos falhos. E falhas devem ser corrigidas, certo? Certo. Um engenheiro não pode admitir um cálculo errado para construir uma ponte. Um médico não pode receitar um remédio errado para um paciente. E os homens não podem aceitar erros. A humanidade rejeita os erros, ao mesmo tempo que comete-os. De fato, erros devem ser corrigidos. E como fazer isso? Repreendendo quem os comete, ensinando o que é certo, punindo a rebeldia. E a sabedoria de hoje nos informa: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Como seria isso? Bom, primeiramente, vamos entender quem são esses dois personagens. O prudente é aquele que zela pelo seu proceder, que busca o caminho correto, que segue com cuidado e moderação. Ele planeja os seus passos. Ele se importa com o caminho, não somente com o destino. Mas ele também se importa com o destino. Ele tem um olhar atento, a mente sensível e o coração moderado. Já o insensato é aquele que não pensa no que faz, que não considera as consequências e não se importa com os meios, somente com o fim. Portanto, dizer que os fins justificam os meios é insensatez. Agir sem pensar é insensatez. O insensato não usa da sensatez. Ele prefere ver se dá certo sem se esforçar muito. Bom, e o que aprendemos aqui é que a repreensão tem mais eficácia no prudente do que uma centena de consequências ruins para o insensato. É de ficar pasmo isso. Considere você o seguinte, que há duas pessoas e elas estão seguindo um caminho semelhante, mas esse caminho está errado. E chega uma pessoa para essas duas pessoas que seguem seus caminhos e fala: esse caminho não está certo. Se você quer chegar nesse destino, você precisa seguir este outro caminho. Essas duas pessoas ouvem essa mesma orientação. Uma segue e a outra não. Pense que várias vezes a pessoa que não ouviu terá outras pessoas falando para ela que o caminho dela está errado e mesmo assim ela vai continuar no caminho errado. E é um caminho difícil, é um caminho com más condições, mas ela continua naquele mesmo caminho.
Enquanto isso, a outra chegou no destino. As duas queriam chegar no mesmo destino. Mas a outra que ouviu a orientação foi feliz porque ela ouviu o conselho. Pense que o insensato, ele pode perder tudo e ele continua no mesmo caminho. Ele não muda. Esse texto está nos ensinando que se você ouve a repreensão, você muitas vezes deixa de sofrer. Você deixa de ser punido ou de ter perdas que são desnecessárias. Você consegue imaginar alguém, e eu imagino que você até conheça alguém, que parece que esse texto está falando sobre ela? Talvez você mesmo, na verdade. Talvez você se lembre que há anos atrás você foi esse tipo de pessoa que não ouvia repreensão e que muitas e muitas e muitas vezes você quebrava a cara e falhava e você continuava no mesmo caminho. Pense que nós muitas vezes corremos o risco de fazer isso, de não perceber que estamos no caminho errado e estamos sendo açoitados, e estamos sofrendo, e estamos tendo consequências ruins, e mesmo assim a gente não muda o nosso caminho, o nosso proceder, sendo que se a gente ouvisse a repreensão, se a gente ouvisse a sabedoria de Deus, se a gente ouvisse a orientação que vem de pessoas usadas pelo Senhor para nos conduzir, a gente seria poupado de muito sofrimento. E eu quero que você pense comigo. E eu quero que você pense sobre você mesmo. Você tem facilidade para perceber seus erros? E eu estou falando dos seus erros, não estou falando dos erros dos outros. Você tem facilidade de perceber quando você está errado? Quando você não toma uma decisão certa? Quando você percebe que você errou no caminho? Outra pergunta que faço: você já teve um custo alto por algo? Não estou falando de algo que valia muito e que por isso custou muito. Estou falando de algo simples que se tornou difícil. Como, por exemplo, uma doença que você não tratou e que se agravou e que se você tivesse tratado no começo, não teria se agravado e não teria passado por tanta dor, talvez. Você já viveu isso? Algo que era fácil de resolver e por você não resolver e por você deixar para lá ou para outro dia, teve um custo alto? Qual é a sua reação à repreensão? Você considera e aceita? Ou você sempre se defende? Quando você é repreendido por alguém, você sabe lidar com isso? Eu digo para você hoje, largue o orgulho e abrace a humildade. Ame-a. Largue a teimosia, deixe isso para lá e aceite a repreensão. Pense que se alguém está corrigindo você e está falando que você está falhando em algo e buscando te dar a orientação do caminho certo, essa pessoa está amando você. Ela não está querendo ser alguém que está condenando você. Não é alguém que está querendo destruir você, pelo contrário.
está querendo edificar você. Jogue fora a insensatez, a tolice, a ignorância. Essas coisas não valem a pena. E compre, adquira, busque a sabedoria. Porque aquele que é insensato vai sofrer muito e por vezes não vai aprender. Agora, se você for prudente e você ouvir a repreensão e atentamente mudar, seguir a orientação do Senhor, você será poupado de muita coisa. O que você prefere? Uma centena de açoites ou viver sem açoites? Vamos orar? Senhor Deus, me ajuda a ser prudente e a receber e aceitar a instrução, a repreensão. Eu oro, Pai, para que o Senhor me ajude a ser alguém que ouve os bons conselhos e que não se permite sofrer vez após vez após vez e não aprender. Me ajuda, Pai, a não ter que sofrer ou ter um alto custo para aprender com o Senhor. Me ensina, Pai, a estar atento à voz do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Busque sabedoria para viver, a sabedoria que vem do alto. Que Deus lhe abençoe.